Super proteção é bom ou ruim? Se inscreve nesse canal que me ajuda bastante, curte esse vídeo e manda esse quadro para outras mães. Se tem uma coisa que todos os pais concordam é que a gente quer sempre proteger o nosso filho de tudo e todos, porém é humanamente impossível, né? E existe uma linha muito tênue entre você protegê-lo, mas deixá-lo solto para viver a vida, criar autonomia, aprender a se defender e colocar essa super proteção em cima dele a ponto dele não conseguir se virar e não conseguir ir pro mundo, ficar sempre preso a você. Obviamente não tem uma fórmula que a gente possa ali aplicar e essa super proteção vai ser maravilhosa. Seria ótimo se fosse assim, mas tem alguns pontos que eu acho legal a gente começar a refletir. O tipo de proteção que a gente aplica para os nossos filhos sempre traz uma bagagem de quando nós éramos crianças e pelas experiências que tivemos com os nossos pais. Então, você vai pensar, bom, essa experiência foi ruim, eu vou tentar fazer diferente. Outra coisa depende muito de como é o seu filho. Se ele é mais quietinho, mais inocente, aí você vai querer proteger muito mais com medo de que ele sofra mais. E a outra coisa é o meio em que ele vive, vai influenciar no quanto ele vai precisar de proteção ou não. Esses pontos ajudam a gente a refletir se está passando dos limites ou não, e aí não tem como falar que para mim funcionou tal coisa, para você vai funcionar também, porque depende de muita coisa. Mas é muito mais fácil de começar a se pensar. Outra coisa essencial, conversar muito com os nossos filhos, que eles podem dar o melhor feedback possível, né? E também pelas atitudes que ele tem, dá pra pegar algumas coisinhas ali e ter uma noção de como que tá esse tipo de proteção que a gente tá tentando aplicar. Exemplo clássico de super proteção é a questão alimentar. Durante um bom período de tempo na fase infantil dele, eu consegui segurar para que meu filho não tomasse refrigerante, não comesse doce, ele ia em festinhas e ficava tranquilo com relação a isso. Não significa que definiu o paladar dele, porque ele hoje gosta de doces, balas, enfim. Mas eu achei necessário, pelo menos nessa primeira fase da vida. E eu não sei até que ponto pode ser que o traumatize ou não, enfim, mas eu acho que a gente tem que sempre pensar tanto do lado da saúde deles, né, o quanto vai influenciar negativamente, até chegar no ponto que você não vai conseguir mais segurar 100% e vai poder dar autonomia para ele fazer as escolhas sabendo das consequências. E a gente sempre fica nessa corda bamba, que inclusive a maternidade é sobre isso, de tentar analisar até que ponto a gente está protegendo e fazendo bem ou está passando dos limites. Eu acho que essa super proteção é bom no momento que eles não têm 100% de autonomia para escolher algo, como é o caso do refrigerante, da bala, mas o que eu acho que tem de nocivo é a gente criá-los de uma forma muito fechada numa bolha e eles não terem essa autonomia e identidade de se reconhecer como indivíduos. A criança vai estar lá entrando na fase da adolescência, vai começar a sair com os amiguinhos, tá na escola, começa a sofrer bullying e não sabe se defender, não sabe se impor, vai querer sempre pedir o aval dos pais para fazer as coisas e necessita disso porque nunca se viu no momento de tomada de decisões. Eu creio sim que tem que tomar muito cuidado com essa super proteção para que a gente não tire a identidade deles como pessoas. E ao mesmo tempo que eles vão ter essa segurança de sempre ter alguém ali os protegendo, eles também criam essa autonomia de aprenderem a se virar sozinhos. Basicamente, não tem uma resposta pronta, então eu acho que esses pontos ajudam a gente a ter uma clareza e, obviamente, as situações que eles vivem também necessitam de um pouco mais de proteção, um pouco menos, e a gente tem que saber analisar. O fato é que mesmo que a gente consiga administrar essa super proteção para eles,
os sentimentos sempre vão estar ali. De medo, de insegurança, será que ele tá bem? Será que eu fiz certo? Será que não? Acho que a gente deve confiar muito mais no nosso feeling como pais. Sabe quando você escuta aquela vozinha, você não sabe de onde... Ai, não sei porquê, mas talvez não seja bom ele ir. Então só confia, obviamente confiar muito mais neles. E a gente sabe que já tá de bom tamanho porque a nossa volta não tem como colocar a mão no fogo. Espero que esse vídeo seja uma porta pra gente conseguir refletir cada vez mais sobre esse assunto, tomando decisões sempre tentando acertar, por mais que a gente erre. Tomar muito cuidado para que a gente não prenda eles numa bolha a ponto deles perderem a própria identidade e não conseguirem se estruturar e se virar sozinhos, tanto física como emocionalmente falando. Deixa um feedback nos comentários e até o próximo vídeo. Tchau!